Vamos orar antes de abrir a Bíblia. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que creia que Ele existe. Então, quando eu estou falando aqui, eu sei que eu estou falando com uma pessoa. Mas mais do que o Espírito Santo estar aqui, diga assim, ó, Ele está aqui. Sabe por quê? Você é o santuário do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, diz a Bíblia. Diga assim, eu sou o endereço de Deus nesta cidade. Amém? Pode dar uma salva de palmas por isso? Não sei se você entendeu, eu disse que nós estamos dizendo que eu sou, você é o endereço de Deus. Deus mora aí ou não mora? Ele não veio visitar a nossa vida, Ele veio morar. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente está cantando que calor é esse em volta do altar, na verdade o altar é esse aqui, ó. É mais esse aqui de dentro do que esse físico aqui. Amém? Então vamos orar. Querido Espírito Santo, amado Espírito Santo, precioso Espírito Santo, doce Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, Espírito da verdade, fala conosco nesta manhã. Essa palavra aqui diz que é a tua espada. Então usa a tua espada para entrar em nós, para dividir alma e espírito, juntas e medulas, para discernir os propósitos do coração, porque tudo que eu estou orando é na tua palavra, Senhor. Fala conosco, muda a nossa história, coloca na minha boca as tuas palavras. Oh Espírito Santo, fala, Deus, me inspira, me concede as palavras, visto que não sou quem fala, mas é tu que fala em mim. Flui tua unção nesse lugar, a graça do Senhor. Abre, Senhor, o entendimento de cada pessoa para receber a tua voz, e que essa vida esteja de coração e mente aberta para ti agora, para te dar uma oportunidade para o Senhor selar essa palavra nesta pessoa, nesta vida, Pai. E o conhecimento da verdade é que nos liberta. É o conhecimento da verdade que nos mostra as realidades que o Senhor pensou para nós. Faz isso nesta manhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu sempre faço uma oração pode sentar um pouquinho, eu sempre faço uma oração, se vocês perceberam, eu sempre oro assim, ó, Senhor, coloca na minha boca as tuas palavras, visto que não sou quem fala, mas é tu que fala em mim. Sabe por que eu oro isso? Que eu oro a palavra. Isso que eu estou orando, está na palavra. Pode ler. Está lá nos evangelhos. Que Ele vai nos dar a palavra. Ele vai nos conceder o que dizer. Amém? Então eu quero que tu abra a tua Bíblia agora no livro de João. Evangelho de João. Capítulo 4. Eu já vou te falar o versículo. João capítulo 4. João viu o número dos redimidos e todos louvavam ao Senhor. Já pensou quando João teve aquela visão? Viu milhares de milhares, gente, todas as tribos, povos e nação. Glória a Deus. Eita glória. Shelby ou decanta lamas. Glória a Deus. The fight go to Shiri Bahodorai. Glória a Deus. Ora mai kouturo mache. Deixa eu só te explicar antes de dizer o versículo. Esse texto que eu vou compartilhar com os irmãos
é aquela passagem que Jesus encontrou uma mulher samaritana. Quem já leu isso na Bíblia? Jesus encontrou essa mulher que ele vinha de um local indo para outro e passou nessa província chamada Samaria, na cidade de Sicar. E ele ficou descansando ali um tempo, enquanto os discípulos foram mais adiante providenciar alimentação para eles. E isso era por volta de meio-dia, esse evento, quando ele encontrou a samaritana. Ali na Bíblia vai dizer hora sexta, era por volta de meio-dia. Sabe o que essa mulher fazia ali ao meio-dia? Ela foi buscar água. Sabe por que ela foi buscar água? Porque ela era uma prostituta. E ela não, para não ser humilhada, não ser desprezada, ela ia na hora mais difícil. Ninguém ia. Mas a hora dela de poder buscar agora é aquela hora. Só que naquele dia ela teve um encontro maravilhoso. Jesus também resolveu parar naquele lugar naquela hora. E ele pediu água para ela. E ela disse: mas tu é um judeu, como é que tu pode pedir água com uma samaritana? É que depois tu for pesquisar na Bíblia, samaritano e judeu não se cruzavam, como a gente diz, por causa de uma disputa que estiver lá no Velho Testamento. E ela diz: mas tu sendo um judeu, como é que tu pede água para mim, uma samaritana? E Jesus disse: se tu conhecesse o dom de Deus, ou seja, se tu conhecesse a dádiva, o presente de Deus, tu lhe pediria água e ele te daria água viva. Glória a Deus. Ele disse: mas e se você é fundo, tu nem tem com o que tirar, mas onde que tem essa água? Essa água aqui, quem beber dessa água vai ter sede, tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Duas palavras, uma palavra que eu acho muito forte é nunca. Nunca mais terá sede. Eles pelo contar a água que eu lhe der, não vai ser um copinho, uma jarra, vai ser uma fonte. Vai jorrar para a vida eterna. Ela disse: então me dá dessa água porque eu não preciso mais vir aqui buscá-la. Ela não estava entendendo, ela estava pensando, imaginando talvez: mas se tu me der essa água, eu nunca mais vou ter essa humilhação de vir a essa hora. Nunca mais vou ser apontada. Olha lá, ela vai essa hora buscar água porque ela não pode andar, não posso andar no meio das outras. E aí Jesus disse para ela: vai e busca o teu marido. E ela disse: mas eu não tenho marido. E Jesus disse: tu disseste bem, porque 5 tu já tivesse e esse não é o teu marido. Ela disse: mas tu é profeta? Ficou impactado com a revelação. Daí ela foi lá chamar a cidade. Ela largou a água, foi lá e disse que foi chamar os homens, talvez os que tinham algum caso com ela, foi chamar eles. Venham ver. Ele disse tudo que eu tenho feito. E aí nesse tempo veio os discípulos e até acharam estranho que Jesus estivesse falando com aquela mulher, ainda mais uma samaritana. Aí no versículo 31 do capítulo 4, nesse ínterim os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Eles não estavam entendendo o que ele estava falando. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Só até aí, pode sentar. Quando eles chegam com a alimentação, eles dizem: ó, Jesus, está aqui, ó, come. Jesus disse: mas eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Jesus falando numa profundidade, eles não estavam entendendo. Ele disse: ué, será que alguém trouxe, né? Como traz aqui o gaúcho, será que alguém trouxe boia para ele? Será que alguém trouxe
Eu falo em boia, eu tenho que lembrar da nossa irmã contando o testemunho dela. Alguém trouxe comida para ele e Jesus disse: não, mas a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus disse assim para eles: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Irmão, presta atenção. Existem realidades extraordinárias. O que eu disse? Existem realidades sobrenaturais. No português, claro. Existem realidades fora da curva para a tua vida. O problema é que tu não conhece. Sabia disso? Sabe que alguns resultados tu não tem na tua vida, seja em que área for, financeira, sentimental, familiar, emocional, enfim, ministerial. Tem resultados que só tu não convive com eles hoje, porque tu não sabe os segredos, como que eles funcionam. Deixa eu te falar, sabe, tem pessoas, olha só, tem o quê? Tem pessoas que eles têm resultados que tu poderia ter. Sabia disso? Tem pessoas em várias áreas, eles têm resultados na vida que tu gostaria de ter. Quer saber por que tu não tem? Porque tu não sabe o que eles sabem. Está me entendendo? Na verdade, eu estou dizendo assim, que talvez hoje tu está vivendo uma realidade não a que tu gostaria, não a que te deixa satisfeito. É porque, sabe por quê? É que tem coisas que tu não sabe, tu não conhece. Está me entendendo? A gente vê o comum, assim, quando a gente fala em área financeira, é a coisa mais comum. As pessoas vivem uma realidade que elas não era para a vida delas. Porque a vida, gente, a vida não é que tu estava passando debaixo de uma goiabeira e te quer uma goiaba madura na cabeça e te vira com isso daí e espera Jesus voltar. Se tu quer alguma mudança. Não, a vida é uma sequência de resultados. Ó, a pessoa aqui é inteligente. É uma questão de resultado. Tu não está vivendo assim, ó, o que te botaram, te deram o script da tua vida, é esse daqui, ó, vive essa experiência e é isso daí. Entendeu? Não. É que o resultado que tu queria, sabe onde que ele está? Exatamente aquilo que tu não sabe. Tá me entendendo? Tá entendendo, meu? Eu sei que é inteligente. Mas a parte do como eu posso entender, eu te dou isso. É, isso aí, por isso que estamos aqui. Isso está aí para isso. Exato. Então tem resultados, irmão, que só tu não convive com eles, porque tu não conhece o segredo deles. E Jesus, quando está dizendo, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Sabe o que Jesus está falando? Uma realidade extraordinária, uma dimensão fantástica. Diga assim, uma dimensão fantástica. Mas eles não tinham acesso. Sabe por que eles não tinham acesso? Porque eles não conheciam. Como eu vivi uma vida de dificuldades do passado por falta de conhecimento. Aí nós voltamos naquele mesmo texto, que acho que cada vez que eu gravo está o texto do Oséias, que é para a igreja. O meu povo, o povo de Deus, não é o povo do cão. O povo de Deus diz ali, ele diz, está sofrendo ou sendo destruído por falta de conhecimento. Trocando as palavras, por falta de saber o que precisava saber. Me lembro quando tinha parecido uma aflição, uma angústia. Eu queria mudar de vida, mas eu não tinha o conhecimento para mudar. Você está entendendo? É isso aí que faz a diferença.
E quando Jesus ele diz assim, ó, eu tenho uma comida que vocês não conheceis, sabe o que me seguir? Sabe o que eu entendo disso aqui? Deus tem muito para a sua vida, para a minha vida. Mas é que a gente não conhece. Então nós precisamos buscar Deus e conhecer. Aleluia. Por isso a gente ouve pregação. Glória a Deus. Como disse o servo de Deus, mas como que eu vou saber se alguém não me explicar? O que eu quero dizer é que tem uma outra vida que tu não está vivendo ainda. O único problema que nós temos aqui hoje é que tu se assim, mas eu já estou satisfeito assim, bom, então só ouve a palavra, talvez não vai servir para ti, já está satisfeito. Eu não estou. Eu estava pensando aqui, quando a gente estava louvando, eu estava pensando nos negócios assim que me motiva. É para outro nível que eu estou indo. Já estou nessa motivação. Então, gente, se Jesus está dizendo, eu tenho uma comida que vós não conheceis, tu consegue pelo menos entender que tem muita coisa que tu não conhece ainda? Sim. E que por tu não conhecer que tu não está usufruindo, é por não saber que tu não está tocando, e que a tua vida, se tu tiver a fim de dar uma virada, uma guinada total e geral, tu pode a partir dessa manhã. Glória a Deus. De te empenhar, de assumir um compromisso, de conhecer o que tu não conhece, de saber o que tu não sabe, de tu ver se naquele lá ele tem esse resultado que eu gostaria de ter. Ei, eu sei, ele sabe alguma coisa que eu não sei ainda. Vou falar um português bem claro assim, né? Porque a gente não gosta que se fale muito em dinheiro, assim, em coisas materiais, porque a gente parece que o espiritual é falar só em graça, louvor, adoração. Que nem eu falei outro dia lá, eu falei, acho que é aqui. Pastor, não dá para fazer outra pregação, prega sobre paz. Até eu preguei lá onde eu fui ministrar. Tá, então vamos fazer uma pregação sobre paz. Paz espiritual, né? Mais espiritual. Então tá. Tu lembra quando faltou dinheiro lá na tua casa? Lembra o que faltou junto? Paz. Verdade. Então a gente quer espiritualizar. E às vezes as pessoas que mais oram, sabia que às vezes as pessoas que mais oram, às vezes são as que têm mais dificuldade? Porque eles espiritualizam tanto que na prática eles não conseguem ter resultado. Tem gente que ora e não age. A pessoa que só ora e não age, ela se esconde atrás da oração. Por que eu sei isso? Porque tinha vezes também em outros tempos, eu tinha que fazer um negócio, aquela luta interior, aquela dificuldade. Vou orar mais, vou buscar mais. Eu me escondia na oração. Até que a gente aprende, eu tenho que orar, mas eu tenho que agir. Porque a fé sem obras é morta. Então Jesus está quando ele está falando, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, vós não conheceis. Ele está me falando de realidades que eu posso não estar tocando. Estão entendendo? Se eu fosse fazer um apelo hoje, não terminei ainda, mas eu teria que fazer. Quem não quer mudar de vida, já está satisfeito, vem para esse lado. E para esse lado só quem quer mudar. Eu quero mudar. Eu aprendi uma coisa. Grato sempre. Satisfeito nunca. Amém? Então Jesus está falando de coisas que eu não sei. Sabe, as coisas que tu não sabe, justamente é daquelas que ainda estão te... Por não saber que tu está vivendo experiências que tu desconhece. Tanto financeira, emocional, sentimental, profissional, ministerial, na saúde. É o que tu não sabe é que está fazendo falta na tua vida. Amém? Amém? Aí Jesus vem e diz uma outra coisa. Ele diz assim, aí começa a ensinar eles o que ele está falando sobre comida. Eu tenho uma comida. A minha comida, ela consiste, ela é formada, ela é substanciada. Estão me entendendo? Sim. Quem está comigo na pregação? A minha comida consiste
em duas coisas: em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí aqui no evangeliquez é legal, né? Amém, amém, pastor, amém. Irmão, Jesus está dizendo: a minha comida, fazer a vontade de Deus para Jesus e para ti, realizar as obras de Deus para Jesus e para ti, tem que ser comida. Sabe o que é comida? É diferente de hobby. Sabe o que é o hobby? Eu tenho um hobby, eu tenho uma diversão. Hobby é uma diversão. Eu tenho uma diversão, um é alpinista, o outro é paraquedista, o outro gosta de pescar. Isso é hobby, não é? É uma diversão. Jesus está dizendo que fazer a obra de Deus para ele, a vontade de Deus, e realizar a obra de Deus não era uma diversão, irmão. Era uma necessidade. O problema do crente é que ele quer ter o evangelho como uma diversão. Ai, como é bom vir no culto. Que ambiente bem bom. Ai, eu me sento lá. Ai, eu ouço a palavra. A gente canta um pouquinho, eu passo um tempo tão gostoso. O evangelho é um hobby para ti. É uma diversão. É bom. É gostoso. Mas sabe que diversão é hobby? A gente pratica quando tem tempo, né? Aí se tu é um alpinista, acredita muita neve, tu já não vai. Mas ou tu tem compromissos e tu não vai, né? Alguém te convida: vamos lá pescar. Não, cara, agora não vai dar, esse mês estou ocupado, mas mês que vem vamos deixar agendado. Aí tu vai lá, não vai? Vai lá no teu tem gente que gosta de fazer tricô, ok? Um gosta de fazer uma coisa, gosta de fazer outra. São hobbies, são diversões. E às vezes nós estamos querendo viver o evangelho da diversão. Está me entendendo? Sim. Quando der, pastor. Estou muito ocupado. Aí deu uma situação, choveu demais, então vamos suspender aquela pescaria, não é assim? Por quê? Porque é diversão, é um hobby. Mas me diz uma coisa: imagina se tu estiver muito ocupado, minha agenda está lotada, eu vou fazer um negócio, eu vou ficar nos próximos 6 meses, eu não vou comer, eu não vou beber nada de hora de almoço, janta, café, eu vou aproveitar para trabalhar, e já vou deixar agendado, daqui 6 meses, porque inteligente, quanto que é? Agora nós estamos em setembro? Conta aí. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, vou voltar lá, então dia 2 de fevereiro, que é um feriado, eu vou almoçar. Vou começar a me alimentar de novo. Tu pode fazer isso? Não. Por quê? Porque a alimentação não é hobby, não é diversão. É necessidade. É prioridade. Está me entendendo? Está entendendo que eu digo assim, que nem todos os evangélicos serão arrebatados quando Jesus busca a igreja? Porque ele vai arrebatar discípulo. É gente que tem compromisso com ele. Glória a Deus. Isso. Estão me entendendo? Jesus, quando está evangelizando aquela mulher, ele está ensinando para os discípulos uma coisa: vocês vão me seguir agora, eu vou para o céu, vocês vão ficar fazendo a minha obra na terra. Jesus está ensinando, olha aqui, a vontade de Deus, presta atenção para cá, a vontade de Deus e a obra de Deus não pode ser um hobby, uma diversão. Aleluia. Tem que ser uma necessidade da tua vida. Hoje a tua vida não tem tua fim. Por isso a gente tem que trabalhar com disposição e não com a vontade. Glória a Deus. Porque tem vezes que eu não tenho vontade de fazer uma coisa. Ou tu acha que esses anos todos eu tive muitas vezes vontade de vir abotear? Eu não tinha, por causa das dificuldades que a gente enfrentava. Mas eu tinha disposição. Aleluia. E quem é os antigão aí, que eu dizer uns 3, 4 caras, nunca vocês me viram desanimado aqui. Sempre motivado. Aleluia. Isso é disposição. Não é uma questão de ter vontade. E lá naquela casa, nessa chuva, aquele barro, não tem vontade, mas eu tenho disposição. Entendeu? O problema é que às vezes as pessoas vão pela vontade e elas não têm. Não pensa que sabe uma coisa que não converte? É a tua carne, teu corpo. Tua carne não vai converter.
Ela nunca vai querer orar, nunca vai querer jejuar, né? Quer ficar em casa naquela caminha gostosa, quentinha. Então eu estou falando, irmãos, presta atenção. A tua prioridade da tua vida é fazer a vontade de Deus e realizar a obra dele. Aleluia! Eu não estou dizendo de ser um crente que vai no culto domingo, mas que vem na reunião de oração. Eu estou dizendo alguém que vive intensamente as 24 horas do dia fazendo isso, vivendo para isso. Prioridade. Deixa eu te explicar uma coisa. Vou pegar um exemplo aqui. Nossa irmã aqui, ó. Sabe, ela faz um bico na semana, sabe qual? Lá onde tu trabalha. Aquilo é um bico. Sabe lá onde tu trabalha? Aquilo lá é um bico. O cara, mas eu sou senador. Não, senador, isso é um bico que tu está fazendo nas horas de folga. Tu é, na verdade, um missionário, uma missionária. Entendeu? Na hora de folga, tu trabalha naquele emprego lá. Está entendendo o que eu estou dizendo, a qualidade do que é andar com Deus, servir a Deus? O pastor Marcelo, ele tem um bico. É que a gente pensa que bico fazia enjambração. Não, ele tem um bico. Estudou um monte para chegar nesse bico. Vai ser advogado. Na verdade, ele é missionário. É que Jesus precisava de um missionário, um advogado, para poder falar com gente que eu não vou conseguir falar. Com essas pessoas, o pastor Feijão não vai conseguir. O outro não. Então eu vou levantar o pastor Marcelo de advogado para falar de Jesus para essas pessoas. Isso aí é encarar o reino de Deus como comida. Amém? É comida, é necessidade. A irmã lá na escola que trabalha, né? Na verdade, irmã, aquilo é um pico que Jesus te deu. Ele te dá o teu sustento por intermédio daquilo ali. Mas tu lá, na verdade, tu é um missionário. Glória a Deus. Aleluia. Né? Estou entendendo, é uma necessidade. Mas aí lá naquele lugar não sabe o que é aquele lugar. Tem lugar que não é mole, não. De evangelizar, tem lugar que tu é, como diz Jesus, eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Então eu quero que tu encare a partir de hoje reino de Deus como comida, necessidade, não opção, não hobby, não a diversão. Eu tenho uma diversão tão maravilhosa, como eu gosto de ir nos cultos de domingo e nas quarta-feiras, tão bom me sento lá, tão bom ouvir. Quem está me entendendo? Eu estou falando de você assumir compromisso com Deus. Não existe no reino de Deus meia boca. Sabe o que Jesus fala? Uma coisa que quase nem se prega mais em muitos lugares. É que Jesus disse assim, tu quer me seguir? Nega-te a ti mesmo, depois tu me segue. Mas a gente quer seguir Jesus, abraçar Jesus e vir tudo junto. A gente não quer a palavra renúncia. Agora, quando Jesus está dizendo, eu tenho uma comida que vós não conheceis, ou seja, deixa eu explicar para tu entender, eu tenho uma dimensão que vocês não entraram ainda. Essa dimensão maravilhosa da comunhão, da intimidade, de descobrir os tesouros, é para quem entra. Não é para quem fica de fora olhando. É para quem investe em oração, é quem investe na palavra, quem busca Deus, quem está sempre envolvido com Ele. Aí então tem uma outra dimensão que só vai usufruir quem conhecer, quem ficar sabendo dos mistérios que tem lá. Amém, gente? Então eu quero te falar o seguinte: tem resultados, resumindo, que não estão acontecendo na tua vida, porque tu não sabe as chaves que destravam isso aí. Gente, eu olho assim, eu fico olhando assim, e vou te falar assim, tem gente aqui que tu tá vivendo que se tu fosse sincero contigo mesmo, tu tá vivendo não é o que tu queria viver.
Ah, pastor, estou ganhando X, queria ganhar 50 mil por mês, ou 100 mil por mês. Quer ganhar 100 mil por mês? Sim. Chumbou, né, meu? Sabe onde que está os 100 mil por mês? Os 50 mil, ou tanto faz? Está naquilo que tu ainda não sabe. Amém? Está naquilo que tu não sabe. Jesus falando para alguns assim, falando, mas isso é a carinho, tá ligado? Você pega ali, ó. Esse aqui eu quero, você até capô dando esse aqui. Esse cara, pô. Gente, então para um pouquinho. O que eu faria se eu estou ouvindo essa palavra? Ah, eu sou igual Pedro. Pedro, se é tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas, mesmo que afunde, não tem problema. Eu já ia ser. Para um pouquinho. Então eu parei. Se eu estou vivendo essa condição, essa situação de vida, é porque tem coisas que eu não sei, então eu vou descobrir. Amém? Talvez alguém hoje, irmãos, eu sempre quando eu venho pregar, tu tem que sair daqui com uma outra condição, irmão. Eu não consigo entender como é que crente me ouve e fica na mesma. Tu tem que te pegar pelo cangote aqui, ó, e tu vai te chacoalhar. Pode estar na frente do espelho, se quiser, para tu te olhar ali, ó, olhou. Cara, vai ficar assim, vai seguir assim. Estão entendendo? Porque tem uma dimensão, irmãos, que você não conhece. Como você não conhece, tu não adentra nela, tu não desfruta dela. Posso ouvir um amenzinho? É verdade, irmão. Tem circunstâncias que tu não queria viver, mas é porque tu não sabe o que te tira dela ainda. É isso que eu quero que tu descubra. Vai ler na Bíblia, vai buscar, vai meditar, vai orar. Mas a pessoa não faz, ela me ouve aqui, não faz, e segue a semana dela, mesmo jeitinho. E se daqui 6 meses eu voltar a pregar a mesma pregação, para alguns não vai mudar nada. Você tem que se incomodar, você tem que se sentir incomodado. E outra, a partir de hoje, entender o seguinte: reino de Deus para mim tem que ser como comida, necessidade. Não dá para viver como crente de hobby, de diversão, de quando eu estou afim. Ah, hoje eu vou. Não! É compromisso. Glória a Deus. É andar com Deus. Fala, jovem. O reino de Deus está no primeiro lugar. Exato. Buscar o primeiro reino. Exato. Segundo lugar e último é o mesmo, como eu sempre estou falando. Jesus em segundo e último é o mesmo lugar para ele. Estão me entendendo? Então fica em pé um pouquinho. Tá? Fica em pé um pouquinho. Quem está afim de chacoalhar, a tua própria vida? Levanta a mão, eu quero ver. Eu estou. Eu sei que Deus tem muito mais para mim. Uns não querem, mas não vai ficar com inveja de mim quando eu contar testemunho. Vamos deixar combinado hoje. E tu não vai te escandalizar. Porque vai vir, tem testemunho que na vida não dá nem pro cara contar. A pessoa não entende, acha que é grande demais. Pastor, isso aí. Quando eu entendi, irmãos, que eu sou conforme a semelhança dele, quando eu comecei a entender um pouquinho mais o que é que Deus pensa de mim, tudo que eu pensava a meu respeito é pouco. Mas no meio evangélico, isso é altivez, isso é orgulho, isso é arrogância, irmão, isso é soberba. Imagina que o que eu pensar de mim, eu não sei se eu vou conseguir chegar a 1/4 do que Deus pensou. E até estou exagerando, eu acho. Está entendendo? É que tu não sabe quem tu é. É que a vida te passou, deixa eu falar para algumas pessoas, a vida te passou um script e tu não está vivendo o original de Deus agora.
Tu está vivendo uma vida clonada. Tu está vivendo uma vida de cópia. Te ensinaram, talvez desde a tua infância, tu recebeu toda aquela informação limitante, opressora. E hoje tudo está se expressando na tua vida. Então hoje é dia de arrebentar com tudo isso daí. De conhecer o que tu não sabe. De mudar a tua vida. Mudar a tua história. Talvez uns não queiram. Aí eles não vão fazer nada. Mas eu quero mudar. Mudar em quê? Muda a tua área financeira, muda a tua área sentimental, muda a tua vida, muda em todas as áreas. Vai conhecer o que Deus pensou para ti. E assume um compromisso com o Evangelho, com Deus. Dizer, Deus, a partir de hoje teu reino para mim é comida. Não é para dar umas lambidas de vez em quando. Pegar um pudim de vez em quando, dar umas pegadas pelas beiradas. É assumir compromisso com Deus. Amém? Então vamos orar? Ora aqui, pastor. Aleluia, Senhor. Glórias a Jesus. Amém, queridos? Vamos orar, gente. Palavra tremenda do Senhor para a nossa vida hoje. E é o que essa igreja precisa ouvir, queridos. Eu não combino nada com o pastor de pregação aqui. Amém? Ninguém combina nada aqui. Nós temos essa missão aqui. Quando a gente passa a oportunidade para alguém, a gente não fala nada. Ó, fulano, aceita? Aceito. E ninguém se combina. Mas é o que a igreja precisa, sempre vem que a igreja precisa. Então toma para ti isso aí. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar para que o Senhor nos ajude a vencer nós mesmos. Esse que a gente precisa. E adentrar mais no reino, nas coisas do Senhor, nos envolver mais com Ele ainda. Amém? Porque ainda é pouco. A gente não vai conseguir ainda fazer nem, talvez, arrancar do que é necessário. Então vamos nos esforçar. Amém? Pai querido e amado Senhor, vamos orar, queridos. Todo o teu coração ora agora. Vamos orar que o negócio é sério aqui. Senhor Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui. Queremos agradecer por essa palavra poderosa, Pai, que vem sobre nossas vidas nessa manhã. Palavra, Pai, que nos aproxima, Pai, do Senhor. Palavra que nos esclarece algo, Pai, que a igreja, ou seja, eu e tu, precisamos fazer nessa terra. Pois ao contrário, Pai, não teremos nada diferente do que o comum, do que o ordinário. Senhor Espírito Santo, muitas vezes nos vimos limitados por nós mesmos, em nossas próprias barreiras psicológicas, Pai, de falta de iniciativa, de falta de decisão, de falta de ação. Mas nessa manhã, Pai, queremos todos romper, amém, irmãos? Queremos ou não queremos? Queremos todos romper, Pai, com isso tudo em nossas vidas, Senhor. Pois não dá mais para ficar como está. E fala em primeiro lugar para mim, como eu estou, porque acho que faço muito pouco ainda. Senhor, precisamos avançar. Precisamos ter o Senhor e o Teu reino como essencial, indispensável para vivermos, Pai. Precisamos nos aprofundar nas coisas do Senhor, de maneira como antes não fizemos. E que isso venha abrindo, Pai, caminhos para nós. Que isso venha, Pai, diversificando coisas que nós nem imaginávamos, Pai, ter. E fiquemos, como diz o Salmo 126, como aquele que sonha. Plantando, semeando a preciosa semente, Senhor. E voltando, Pai, de uma grande colheita, trazendo em nossos ombros grande fartura. E isso já está acontecendo, Senhor, pela fé. Nós cremos no Teu poder, no que o Senhor tem feito nesse ministério, em nossas vidas, o que o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dado a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Não nos tem faltado, não somos carentes da verdadeira comida e bebida, que é o Senhor Jesus, é Ele que é o pão da vida. Isso não nos tem faltado. Então o que tem faltado, Senhor, senão a nossa iniciativa? O que tem nos faltado, Senhor, não são pregações. O que tem muitas vezes nos faltado são ações, Senhor eterno. Nos ajuda, Senhor, com carinho e amor, Pai, com todos. Porque em primeiro lugar é para mim essa palavra. Eu recebo essa palavra de bom grado. Porque sei que o Senhor fala comigo nessa manhã. Como o Senhor fala com cada um que está aqui nessa manhã. Que nós possamos, Pai, avançar nas coisas do Senhor.
avançar no teu reino, fazer coisas diferenciadas que chamem a atenção dos demais que estão à nossa volta, para que eles tenham interesse de ter aquilo que está em nossa vida, que é Jesus Cristo. Que sejamos exemplares nessa área, Senhor eterno, e que não nos afastemos, Pai, mediocremente do Senhor de nenhuma outra maneira, que nós fiquemos fitos no Senhor, Pai, firmes, Pai, com o nosso olhar em Tua presença, Senhor eterno. Livra de tudo que tenta tirar nossa atenção, Senhor, durante o dia a dia, até mesmo as coisas corriqueiras, até coisas dos nossos hobbies, que é, assim, as outras coisas. E que seja essencial para nós a verdadeira comida, o Senhor, amor. Ajuda-nos a vencer as nossas próprias barreiras, Senhor. E que caia por terra toda a amarração nessa manhã. Que se rompa toda a obra do inferno. Que caia por terra todo estigma que possamos ter. Toda aparência falsa, todo sofisma se rompa em nome de Jesus. Que caiam nessa manhã, com perdão da expressão, queridos, que caiam as nossas máscaras evangélicas. E viemos nos fortalecer através dessa palavra. Arranca a tua máscara aí, ó. Pastor, arranca aí, ó. Arranca essa máscara aí, ó. Arranca. Faz isso, tira o que não provém de Deus. Em nome de Jesus, porque para Jesus não adianta essas coisas. Ele enxerga o teu coração. Ele sabe a tua vida, o teu levantar, o teu deitar, o teu proceder. Ele sabe quantas vezes tu desperdiça, como eu, a oportunidade de falar disso para alguém, que a bola está quicando ali na frente do gol e não se bate. Não se bate, se deixa de bater na bola. Ah, pastor, mas eu já faço muito, mas pode fazer mais. Eu posso fazer mais. Eu posso me esmerar mais. E sabe o que acontece, queridos? Vem a contraprestação de Deus, a recompensa. O Senhor faz infinitamente mais na tua vida tudo aquilo que tu pensa, o que tu pede, conforme o poder dele que está em ti. Essa é a tua recompensa. O Senhor sempre fará mais por ti. E é aí que as coisas vão se abrindo, é aí que a gente vai se estabelecendo, e é aí que nós começamos a ter contatos que nós não tínhamos antes, e é aí que melhores soluções o Senhor vai nos dando para sermos ainda mais felizes. Aleluia, Senhor. Te louvamos essa manhã. Obrigado por todas as coisas, Pai. Obrigado por essa palavra de fogo, de poder, de unção que os teus servos vieram aqui entregar hoje para nessa manhã. Bendito seja o Senhor Todo-Poderoso. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode trazer o teu